Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Essa aula de hoje, né, na sequência, para a gente fechar aí o conteúdo chamado resistência, né, e depois partir para circuitos, nós vamos tratar sobre as características de resistências ômicas e não ômicas, ok? E ainda vamos fazer uma discussãozinha lá no final da aula sobre a relação entre potência e resistência. Presta bastante atenção e bora para o quadro. Então, olha só, temos aqui o quadro sobre resistências ômicas e não ômicas, beleza? Então, o que a gente classifica como sendo uma resistência ômica, um resistor ômico? É aquele que possui a resistência constante, mesmo variando a temperatura. Ou você mudando a corrente elétrica, ele continua tendo o mesmo valor de resistência, tá? Ou mudando a tensão, consequentemente também continua tendo o mesmo valor de resistência, tá? Isso são resistências ômicas, resistências que permanecem constantes, tá? Quais são os materiais que possibilitam essa constância aí no valor da resistência, né? Então você tem algumas ligas, né? Liga de cobre, níquel, manganês, né? Compostas por esses três elementos aí, com uma certa quantidade maior aí de cobre e de níquel, ok? Essas ligas, elas têm esse comportamento, tá? Por que elas têm o comportamento de manter a resistência constante? Então, olha só, você tem aí dois fatos. O primeiro fato está escrito aí, aumenta a temperatura, consequentemente, aumenta a agitação das estruturas atômicas. Quando você aumenta a temperatura de qualquer substância, você aumenta o grau de agitação das moléculas, né? No caso aí dos metais, da estrutura metálica. Esse aumento da agitação da estrutura metálica vai dificultar a passagem da corrente elétrica. Então, por consequência, você teria nesse ponto um aumento da resistência. Ok? Mas também você tem um outro fator que vai acontecer com essas ligas. O aumento da temperatura e aumento da agitação vai fazer com que os átomos passem a liberar mais elétrons para a nuvem eletrônica. Essa liberação de mais elétrons para a nuvem eletrônica vai acabar gerando aí uma possibilidade maior de condução. Se você tem uma possibilidade maior de condução, consequentemente, você vai ter aí uma diminuição da resistência. Então, esses materiais, essas ligas, né, que são formadas de cobre, níquel e manganês, com maior quantidade de cobre e de níquel, elas têm um comportamento dos dois jeitos, de aumento de resistência e de redução de resistência com a temperatura. Então, acaba compensando. Essa compensação faz com que a resistência permaneça constante, beleza? Então, olha só, resistências ômicas vão formar gráficos desse tipo aqui, ó. Tenho três tipos de gráfico. O primeiro gráfico daqui, ó, é esse aqui, ó, U em função de, ou seja, tensão em função da corrente. Numa resistência ômica, a tensão em função da corrente é sempre uma reta, ok? Por que é uma reta? Porque vai obedecer à lei de Ohm. Então, lembra lá da primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I. Ou seja, isso daqui é uma função de primeiro grau. Se é uma função de primeiro grau, é uma reta. O coeficiente angular da reta é a resistência. Então, você consegue tirar aí o valor de resistência. É só pegar, por exemplo, vamos calcular aí o R1, só para de exemplo. Quem seria o R1? Seria o U sobre o I. Qual é a diferença potencial que você tem aí? Então, vai ficar 10 dividido por 4. 10 por 4 está dando 2,5 ohms. Ok? Aí eu pergunto para você, o R2, ele vai ser maior ou menor que o R1? Aí matematicamente você já consegue perceber, a inclinação dele é menor, né? Seria no caso aí 5 dividido por 4, 5 dividido por 4 dá 1,25, ok? Então seria menor,
Tranquilo? Então esse gráfico é o gráfico típico de resistências ômicas, tá? É uma reta partindo do zero do gráfico, tá? É uma função de primeiro grau. Legal. Aí eu tenho outros gráficos, né? Eu posso ter o gráfico de potência em função da corrente, potência em função da diferença de potencial. Como que eu vou determinar que gráfico é esse? Você já está vendo ele aí, mas eles são determinados pelas funções que unem essas duas grandezas. Então, na primeira aqui, qual é a função? É o P igual a R vezes I ao quadrado. Tá? Sabendo que o seu R é constante, porque é uma resistência ômica, o que você vai ter? Você vai ter a potência variando com o quadrado da corrente. Então, você vai ter aí uma parábola, começando aqui do nosso zero, ok? Do gráfico. Similarmente acontece aqui com esse segundo gráfico, P em função de U. Né? Só que a funçãozinha que a gente vai analisar aqui é P igual a U ao quadrado sobre R. Opa, o R é constante. Se o R é constante, que você tem uma relação quadrática entre P e U. Né? P igual ao U ao quadrado, dividido por uma constante. Então, o gráfico também vai ser uma parábola, iniciando lá do zero, né? Onde seria o vértice dessa parábola. Belezura? Agora a gente tem as resistências não ômicas. O que são resistências não ômicas, né? Então, você vai utilizar a lei de Ohm para calcular a resistência numa determinada situação, mas essa resistência ela não permanece constante, ok? Então, você vai ter dois tipos aí, tá? O primeiro tipo, a gente está indicando aqui, que são os metais. Os metais têm uma característica. Qual característica? Se você aumentar a temperatura, como eu falei lá anteriormente, você aumenta a agitação das moléculas, né? A agitação dos átomos que formam lá a estrutura metálica. Esse aumento da agitação dos átomos dificulta a passagem da corrente elétrica. Então, o que acontece? O aumento da temperatura vai gerar um aumento da resistência. Agora, você tem um outro tipo de resistência não ômica, por exemplo, aqueles que têm base no carbono, né? No caso aqui, ele está indicando para a gente a grafita. O que acontece com a grafita? O aumento da temperatura, né, gera um aumento dos elétrons presentes na nuvem eletrônica, que é aquele segundo caso que eu falei. Tá? Então, é muito mais evidente esse processo do que o da agitação das moléculas, né, dificultando a passagem da corrente. Então, como esse processo é mais evidente, por consequência, o que você vai ter? Que o aumento da temperatura aumenta o fluxo de cargas possíveis para se movimentar, ou seja, os elétrons da nuvem eletrônica, e, consequentemente, você vai ter menor resistência. Vamos lá, esse gráfico que eu peguei lá do livro de vocês, ok? Ele vai mostrar o seguinte, que os metais, eles vão ter aí um aumento de resistência com a temperatura. Você vê que a reta está crescente, né? As ligas especiais, né, que são aquelas ligas, né, que eu falei lá no começo, que são as resistências ômicas, que formam as resistências ômicas, têm um valor constante com o aumento da temperatura. E a grafita e soluções eletrolíticas, tá, que tem um processo semelhante aí com o da grafita, né, vão ter uma diminuição da resistência, ok? Então, o que acontece? Lá de uma relação que você viu no segundo ano de dilatação, lembra? Dilatação linear, dilatação superficial, volumétrica, a gente tinha uma relação entre tamanho e temperatura, né? Variação tamanho e temperatura, que é essa que está no quadro aí. Tá? Só que aqui, o que ele fez? Ele trocou, né, usando lá a ideia da segunda lei de Ohm, ele trocou o comprimento pela resistividade, ok? Isso é uma aproximação, assim como era lá também no caso da dilatação. Então, essa relação que você está vendo aqui, ó, que é essa daqui, tá? Ela está mostrando para a gente que a resistividade ela vai mudar com a temperatura, ou seja, aquela propriedade que depende do material depende da temperatura. Tá? E aí você tem materiais onde você vai ter esse valor crescendo, que são os metais, onde ele é constante, e quando ele diminui, que é o caso da grafita. Tranquilo? Muito bem. A última coisinha do dia de hoje é essa relação entre potência e resistência, tá?
faço uma pergunta aqui para você pensar um pouquinho, olha. Vamos lá. Quando reduzimos ou aumentamos a diferença de potencial aplicada no aparelho elétrico, a potência do aparelho varia linearmente? Então, eu botei um exemplozinho bem sossegado aqui, ó. Um chuveiro de 5.400 watts, 220 volts, é ligado numa tensão de 110 volts. Então, o que acontece? Esses números que estão aqui são nominais. É a potência nominal e a tensão nominal, ou seja, onde o fabricante acredita que as coisas vão acontecer. Se você ligar no 220 volts, ele vai ter uma potência de 5.400 watts. Só que você está ligando numa metade de tensão, ou seja, nos 110 volts. Então, o que vai acontecer? Acompanha comigo. A relação entre potência e diferença potencial é essa aqui, ó, P igual ao quadrado sobre R. A alteração da diferença potencial reflete numa variação quadrática da potência. Então, quando eu dobrar, se eu dobro o U, o que acontece com a potência? 2 ao quadrado, 4, quadriplica. Se eu triplico a diferença potencial, o que acontece com a potência? 3 ao quadrado, 9. Aumenta 9 vezes. Assim como no processo de redução. Então, lá, ao invés de ligar no 220 volts, eu não vou estar ligando no 110 volts? Então, eu vou estar reduzindo pela metade a tensão, que é o que está aqui, ó, em magenta. Ok? Então, o que você vai ter? A sua nova potência, é essa parte aqui, ó. A sua nova potência, ela vai ser a metade do U ao quadrado sobre R. A resistência eu não estou mudando. Então, se eu pegar metade do U ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar U sobre 4, ó. Tá aqui, ó. Então, a nossa potência, ela fica sendo dividida por 4. Então, ao reduzir pela metade a tensão, a minha potência cai 4 vezes. Se ela era de 5.400, dividido por 4, ela vai ser 1.350 watts. Beleza? Então, tem que tomar muito cuidado quando o cara te der uma relação de tensão e você quer saber a nova potência, tá? Não pode fazer regra de 3, ok? A variação ela é quadrática. Abraço, gente. Até mais.